eu queria que nós pensássemos agora um pouco em um texto das Escrituras que está em João, tá? João capítulo 8, versículo 36, tá? Vou ler esse versículo para que nós possamos introduzir o nosso pensamento, mas seguiremos para o nosso texto central logo em seguida. João 8,36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, em que nós estamos dedicando esse tempo para te adorar, nessa noite em que nós estamos dedicando esse tempo para a honra e glória do teu nome, nessa noite em que nós estamos cultuando ao Senhor, nós esperamos também ouvir do Senhor palavras que confortem, que transformem o nosso coração, e nós sabemos que para isso nós precisamos da soberana ação do teu Espírito Santo sobre nós. Precisamos da soberana ação do teu Espírito Santo sobre o nosso ato de ouvir, sobre o nosso ato de concentrar, sobre o nosso ato de falar. Então, Espírito Santo, continue soberano sobre todos nós nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele traz uma verdade para nós pensarmos de maneira introdutória, tá? Para a nossa reflexão dessa noite. Ele fala bem claro que se, pois, o Filho vos libertar, você será livre de verdade, de verdade. Então, traz para a gente uma ideia de que há uma liberdade que não é de verdade. Se o Filho de Deus te libertar, você será livre de verdade. Mas pode haver a possibilidade de uma liberdade que não é, de fato, de verdade. E se nós pensarmos assim, pode haver também um sentimento de prisão, quando de fato você já está livre. Um sentimento de prisão, quando de fato você já está livre. Ontem eu conversava com um dos amados irmãos, e eu estava dizendo para ele justamente isso. Eu estava dizendo para ele que o nosso coração ele é tão enganoso, seu coração é tão enganoso que ele vai tentar convencer você de que você não consegue viver a vida cristã que você precisa. Seu coração ele vai tentar convencer você de que você não é capaz. Ele vai tentar convencer você de que você não tem forças, de que você não consegue ser fiel como você quer, de que você não consegue ir até onde você quer ir. Por que ele vai tentar convencer você disso? Porque quando você se convence que você não é capaz, você desiste. Quando você se conforma com a sua pequenez, você não pensa em crescer. Quando você se conforma com a sua infidelidade, você não busca mais ser fiel. Então, o nosso coração e as circunstâncias do mundo, às vezes elas nos levam para determinadas situações que dizem o seguinte, de agora para frente você não pode fazer nada. Você não pode mais fazer nada. Você não consegue mais fazer nada. Você não consegue ir além disso. Cara, tu lê a Bíblia 3 vezes na semana. Você já é um super crente. Você não vai conseguir ler todo dia, não. Desiste disso. Você já ora 2 vezes na semana. Você não vai conseguir orar mais do que 2 vezes na semana. Desiste disso. Você não consegue fazer. E aí, às vezes, nós conversamos com um irmão, com outro, conversamos com uma pessoa e outra, e as pessoas elas até dizem, pastor, eu tento, eu me esforço para ser fiel, eu me esforço para dar um bom testemunho, eu me esforço para me comprometer cada vez mais com o reino, mas eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E aí, pensando justamente nisso, nós vamos pensar hoje sobre o que fazer quando não há mais nada para fazer. O que fazer quando não há mais nada para fazer? Quando nós já estamos sendo consumidos, quando nós já estamos sendo convencidos pelo nosso coração. E para isso, nós vamos refletir sobre um texto que está em Atos capítulo 12. Um episódio que Lucas registra, um episódio narrado por Lucas do personagem Pedro, tá? Então nós leremos Lucas capítulo 12, do versículo 1
em diante, e aí nós vamos já lendo e fazendo alguns apontamentos para esse texto, tá? Alguns apontamentos para esse texto. Enquanto você vai abrindo aí em Lucas capítulo 12, vou dar continuidade aqui e vou dizer para você que nós ficamos muito felizes pelo batismo que nós fizemos, mas já tem uma nova turma aberta para o batismo, tá bom? Se você ainda não se batizou, se você tem no seu coração o desejo de se batizar, já temos uma turma aberta e já temos 3 pessoas na turma. Então, não perca tempo. Esse batismo ele está previsto para aproximadamente o mês de novembro. Nós vamos iniciar os nossos encontros agora em agosto e em novembro nós estaremos realizando mais uma vez batismo na nossa igreja. E eu queria que você estivesse presente nesse batismo, declarando publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, fala comigo, põe o seu nome na nova turma, tá? Para que nós possamos iniciar em agosto todos juntos já num embalo só, para que a gente não tenha que ficar revisando o conteúdo. Então, próximo mês, nós já iniciaremos essa turma para o batismo. Atos capítulo 12, versículo 1. O versículo 1, do versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar, para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregou-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, qual que era o contexto, para a gente pensar um pouco, né? Qual que era o contexto? Herodes, ele começou a perseguir cristãos, ele começou a matar os cristãos, e ele viu que aquilo ali agradava ao povo, porque o coração do povo estava sendo consumido pelo ódio dos cristãos, pelo ódio aos cristãos, e Herodes, vendo isso, ele matou Tiago, viu que o povo gostava, eu vou continuar matando, o povo está gostando, vou continuar nessa aí, pegando cristãos. E aí ele prende Pedro, e ele coloca 4 quaternos, são 16 guardas, 16 guardas pastorando Pedro, tá? Pastorando Pedro. E ele colocou na prisão para que no outro dia ele apresentasse Pedro para o povo, né? E aí fizesse a execução e o povo o engrandecesse cada vez mais pela execução dos cristãos que eles estavam fazendo, né? Já tinham feito isso com Jesus, né? Jesus já tinha sido pego, já tinha sido executado, já tinham feito isso com Estevão, já tinha feito isso com Tiago, e aí Pedro foi preso para ser mais a ser publicamente assassinado, né? Essa nova lei, esses rebeldes aí, e Herodes ali saindo por cima. Pedro estava ali, preso. Pedro estava ali preso próximo à Páscoa. Pedro estava cercado, sendo vigiado por 16 guardas. Muito provável que Pedro pensasse, estivesse se preparando para o final. Né? Ele já viu o histórico, ele já sabia o que de fato eles queriam fazer, sabia que não adiantava tentar fugir, porque lá fora o povo queria justamente a sua morte, e muito provável que ele estivesse se preparando para o final, já pensando que ali seria o momento da sua morte, o momento de ter a sua vida findada pelo ódio, findada pelo ódio da população e pela maldade de Herodes. Herodes também poderia estar pensando que estava fazendo a sua vontade, né? Herodes poderia estar pensando que estava ali com tudo. Tinha matado já um e já tinha matado Tiago, né, o conhecido, fora os desconhecidos que Lucas não registra, e também agora ia fazer a mesma coisa com Pedro. Então ele estava com tudo, ele estava fazendo a vontade dele, ele estava sendo soberano, estava sendo ali o poderoso. Ó, prende ele aí, põe 16 guardas aí, que amanhã a gente resolve o problema dele. Então, bem provável que ele estivesse pensando que estava executando a sua maldade pelo seu poder, pelo seu próprio poder. E o povo estava feliz da vida. O povo estava feliz da vida porque mais um que eles odiavam estavam preso, e eles bem pensavam que aquele seria mais um
que seria morto, mais um que serviria de exemplo, mais um que serviria como mártir daquela nova ideia, daquela nova filosofia, do que eles chamassem, mas eles odiavam. Só que tem um detalhe, e os detalhes das Escrituras é o que fazem me apaixonar pelas Escrituras. Se nós olharmos o versículo 5, ele vai dizer assim, tá? Ele vai dizer, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Lucas, ele não fala que Pedro estava preso. Preste atenção. Apesar do que Pedro achava, do que Herodes achava, do que o povo achava, Lucas, a palavra de Deus, ela não fala que Pedro estava preso, que ele estava encarcerado. A palavra de Deus fala que Pedro estava guardado. Imagina o que seria de Pedro naquela noite se ele estivesse pela rua. Imagina o que fariam com Pedro se ele estivesse solto por ali à mercê do ódio da população. Então, às vezes, quando nós achamos que Deus está de costas para a gente, às vezes, quando nós achamos que nós estamos orando, que nós estamos intercedendo, e o nosso coração está dizendo para a gente, está vendo, você não consegue, Deus não te atende por causa da tua infidelidade, está vendo, o amor de Deus não te envolve da maneira como você achava, e tudo isso talvez permeasse ali, né, naquela situação como tentação para Pedro, não os pensamentos e sim a tentação, mas Pedro, a palavra de Deus fala que Pedro estava guardado. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, os amigos que estão conosco, que nos acompanham pela internet, você acha que Deus te abandonou, quando na verdade Deus está te protegendo, às vezes do povo e às vezes protegendo você de você mesmo. Quantas vezes Deus te guarda para te proteger de você mesmo? E é claro, quando algo fica guardado, fica quietinho. Mas você não quer o quietinho, você quer ver a coisa acontecer, você quer os seus planos realizados. Calma, Deus está te guardando. Então Pedro estava ali guardado, Herodes estava fazendo a vontade de Deus sem menos saber que Deus é soberano. O cara achando que estava fazendo mal, e ele estava guardando o servo do Senhor, para que o servo do Senhor não fosse assassinado publicamente. Como é linda a soberania de Deus, sendo visto por uma ótica divina. Então, Pedro guardado ali, a igreja sabia que Pedro estava guardado, mas aí tem um porém, ele estava guardado para ser assassinado no próximo dia. Naquele dia tudo bem, ele estava livre, mas e no próximo dia, quando Herodes fosse buscá-lo, quando Herodes fosse levar ele para ser assassinado? Lucas, ele registra logo depois de um importante detalhe, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tinha uma igreja orando por ele e orando incessantemente, contínua oração. A igreja não parava de orar por ele. Hoje de manhã nós falávamos na escola bíblica a respeito de igreja, e eu estava dizendo justamente para vocês isso: deixem ser cuidados uns pelos outros. Nós devemos cuidar dos outros, mas nós devemos também permitir que os outros cuidem de nós. Como que a igreja vai orar por você se você não permite a igreja te conhecer, se envolver contigo, de maneira que ela entenda as suas necessidades, de maneira que ela entenda as suas prisões, de maneira que ela entenda os seus medos, e entendendo isso, ela possa interceder por você. Permita isso. Se permita ser cuidado pela igreja que te ama, pelos irmãos que te amam, por aqueles que se aproximam de você com o interesse de interceder, de te ajudar, de estar contigo, de te acompanhar, de te dar uma ajuda e de estar orando incessantemente, de estar orando continuamente por você a Deus. Pedro permitiu isso. Ele permitiu. E a igreja orava continuamente por ele. A igreja estava em constante oração por Deus. Da mesma forma, existem pessoas que precisam das suas orações. Existem pessoas que precisam das suas contínuas orações. Além de você permitir ser cuidado pela igreja, e nós não falamos templo, né? Nós falamos o povo,
você também precisa estar disposto a cuidar do povo. Imagina você se Pedro estivesse disposto a ser cuidado e ninguém na igreja quisesse orar por ele. E o pessoal da igreja dissesse, não, mas Pedro é o cara. Ele não precisa de oração, não. Não, Pedro não precisa de uma palavra de conforto, não. Pedro é um super-herói. É um super-herói. Por isso é que muitas pessoas às vezes se frustram, né, com alguns pastores, quando eles estão meio irritados, quando eles estão meio cansados, quando eles dizem que não podem atender. Mas como que o pastor não é um super-herói? Ele também precisa ser cuidado. A igreja também precisa cuidar do pastor. O pastor também precisa das orações da igreja, da mesma forma que o pastor precisa cuidar da igreja. Você também está incluso nisso. Você também precisa ser cuidado e precisa cuidar. Mas naquela igreja não, naquela igreja tinham pessoas que estavam dispostas a orar por Pedro e orar continuamente por Pedro. Orar continuamente por Pedro. Muito provável que Pedro achasse e não tinha mais nada o que fazer. Mas a igreja sabia que quando não há mais nada o que fazer, a oração é uma das principais coisas que nunca nós deixaremos de fazer. E a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo por Pedro, orando por ele naquela prisão. E o versículo 6 vai nos dar a continuidade da situação. Então nós temos dois contextos, uma igreja orando por Pedro e Pedro ali preso, Pedro ali sendo pastorado por 16 guardas. E olha a situação que Pedro estava. No versículo 6 diz o seguinte: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Vamos imaginar a situação. Pedro, ele estava amarrado de um lado a um soldado, amarrado do outro lado a outro soldado. Na grade principal tinham mais dois soldados. No decorrer do texto nós vamos ver que depois disso tem um portão. No portão tinham mais dois soldados. E na porta que dava para a rua tinha mais dois soldados. Pensar em fugir, pensar em escapar, pensar em se livrar daquela situação, não tinha nenhuma. Pedro estava realmente perdido pela ótica humana. Pedro pensava que era o fim. Mas o próprio Pedro, lá na frente, ele nos dá uma lição justamente para esse momento, né? Agora ele vai ter autoridade para falar isso lá na frente. Ele vai falar, não precisa ir para lá não, eu vou ler para você aqui. 1 Pedro 7,5 vai dizer o seguinte, ele vai estar dando conselhos e ele aconselha a lançar sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo para nós lançarmos sobre Cristo, para nós colocarmos em Cristo toda a nossa ansiedade. Não é porque Ele vai cuidar de nós, não. Você que está ansioso, você que está preocupado, eu não sei se é uma dívida, se é um projeto, se é uma enfermidade, se é um problema familiar, algo está te deixando ansioso, pega essa ansiedade e coloca em Cristo. Coloca em Cristo, porque Ele não vai cuidar de você. Ele já está cuidando de você. Ele já está cuidando de você. Quando você acha que não há mais nada o que fazer, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Quando você acha que não pode mais agir, ou que ninguém pode mais agir em seu favor, Deus está agindo. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. E Pedro, ele fala isso, e eu acredito que ele lembrou muito dessa ocasião, porque diante dessa situação, imagina você, amanhã cedo, você vai ser assassinado publicamente. Aí você está numa prisão. 2 guardas na porta que dá para a rua, 2 guardas no portão, 2 guardas na grade principal, um guarda amarrado na sua perna direita e outro guarda amarrado na sua perna esquerda. Pelo menos, eu confesso que não dá para dormir numa situação dessa. Não dá para relaxar numa situação dessa. Imagina a mente, imagina o cérebro, a cabeça de uma pessoa num momento desse. E o texto fala que Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo. Ele estava descansando. Porque muito provável ele já havia lançado sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Às vezes nós que
as pessoas, né, que sofrem de ansiedade, elas colocam sobre o Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas dores, os seus medos, mas é aquela história, ela entrega e toma de volta, né? Ela faz uma oração e ela fica, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu orei e Deus vai agir, Deus não vai agir. Ah, mas já passou um dia, Deus não fez nada. Ah, mas eu não ouvi Deus responder. Você às vezes fica mais ansioso depois da oração do que antes da oração. Quando você vai fazer uma oração para entregar a sua ansiedade ao Senhor, a impressão que tem é que você substitui aquela que você estava sentindo por uma maior ainda, porque agora você cria uma grande expectativa do Senhor e aquela expectativa acaba te deixando ansioso. Mas a nossa esperança, ela não é para nos deixar ansioso. A nossa esperança é para nos fazer descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Pelo que você tem passado, o que você tem? O que tem te tirado da tua ansiedade? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Pedro estava descansando no Senhor enquanto ele estava preso, enquanto ele estava à mercê da morte, enquanto tinha uma igreja orando sem parar por ele. Orando continuamente por ele. E o versículo 7 diz o seguinte. O versículo 7 ele diz: E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, Deus ele começa a agir. Nesta hora aí, Deus ele começa a agir. Deus ele envia anjos, né? Ele envia o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece ali, tá? E Pedro, quando o anjo aparece, a providência de Deus, quando Deus começa a agir, surge ali naquela prisão uma luz, né? Aquela luz que já não estava mais vendo, mas nem no final do túnel, né? Mas surge uma luz, pá, acende aquela luzinha. Às vezes você está, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem mais nada para me fazer, eu não vou conseguir resolver, eu não posso enfrentar isso, eu não posso abandonar esse pecado, eu não posso isso, e surge uma luz, surge uma ideia, surge uma proposta divina, surge um plano divino para você, certo? Para você, mas aí às vezes você só contempla essa luz. Quantas vezes eu já conversei com os irmãos disseram assim, pastor, eu acho que Deus tem um projeto para mim, projeto assim, 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 mas é isso, você percebe, você sabe agora qual é a vontade de Deus, as coisas ficaram mais claras, você sabe agora que Deus está agindo, você sabe agora que Deus tem um plano e um projeto para o seu casamento, para a sua vida, para o seu relacionamento, para aquelas dificuldades pela qual você está passando, mas você está olhando, e o anjo pegou o Pedro mais ou menos que nessa situação, tanto é que ele toca Pedro, é como se ele dissesse assim, Pedro, ei cara, acorda aí, ele toca Pedro, certo? E tocando Pedro, ele o desperta, por quê? Quando você acha que não há nada mais o que fazer, lembra do que eu falei no início? O seu coração já te convenceu, ele já te convenceu da incapacidade, ele já te convenceu da sua insignificância. E quando você vê uma ideia, quando você vê a sugestão do Senhor para a sua vida, você olha e você diz, mas eu não consigo, eu já tentei, não deu certo já, eu tentei outras coisas, não deu certo, isso aí é até legal, mas eu acho que não vai dar certo não. Mudar a minha estratégia de estudo bíblico, quantas vezes eu já mudei? Essa nova estratégia aí que está saindo, legal, mas não vai dar certo não vou conseguir ser fiel. Não. Mudar a minha estratégia de lutar contra aquele pecado, eu já mudei várias vezes. É certo, é uma estratégia nova, mas aí Pedro, e aí o anjo o desperta, acorda. É o Senhor que está te propondo isso. O plano que Deus tem colocado para a sua vida é um plano divino, é de Deus. É o Senhor que está propondo. Olha, abre os olhos, vê o que Deus quer fazer com você, vê o que Deus quer fazer através de você, vê como Deus quer te usar para o crescimento do reino de Deus. Desperta. E quando o anjo o despertou, ele abriu os olhos ali e entendeu. Só que o anjo precisou continuar dando ordens a ele. Porque não é só você ver o plano de Deus, não é só você despertar para o plano de Deus, você precisa agir, você precisa fazer. Não tem como você dizer que está fazendo a vontade de Deus sem fazer nada. A vontade de Deus para você é não fazer nada? É isso? Não é, certo? Não é. Então, o anjo diz para ele, levanta depressa. Meu irmão, muito provável
Você que nos acompanha pela internet, ou você que está conosco aqui, se você não viveu essa situação, ou você pode ter vivido essa situação, ou visto essa história, tem muitos irmãos que acham que não há nada mais o que fazer para determinadas situações, determinadas lutas da sua vida. Eles visualizam o plano de Deus, eles são despertados pelo Senhor, mas eles continuam parados, estagnados. Eles continuam ali. Ah, que plano lindo. Deus tem um plano tão grande para a minha vida. Está bem aqui o plano. Mas o irmão passa anos aqui, visualizando o plano de Deus que está aqui. Mas ele fica ali, parado, sem um impulso, sem uma ação. E o anjo diz para Pedro, levanta depressa. Não é nem devagar. Levanta depressa, levanta. Vamos fazer a vontade de Deus. É isso, é Deus falando. Rapaz, você já sabe qual é a vontade, você já sabe qual é a vontade, você já sabe qual é o plano. A luz já deixou tudo claro para ti. Levanta e vai fazer a vontade de Deus na sua vida. Vai fazer a vontade de Deus para a sua família. Vai fazer a vontade de Deus no seu trabalho. Levanta. Não pode mais ficar sentado, chega, não dá mais. Não é assim, não pode ficar sentado. Se levanta e vai fazer a vontade do Senhor. Mas Pedro achava que estava preso. Lembra da falsa impressão de estar preso? Tem muitos cristãos que têm essa falsa impressão. Tem muitos cristãos que acham que entendem que foram verdadeiramente livres, mas que acham que ainda estão acorrentados, que acham que ainda estão presos, que acham que ainda estão incapazes de se movimentar. Pastor, o plano de Deus é que eu evangelize a minha família. Vamos usar o evangelismo para manter o contexto do final de semana, né? O plano de Deus é que eu evangelize a minha família. E aí, mês de férias, mês de julho, você recebe visitas dos seus familiares. Mas, pastor, eu não sei, eu não consigo, né? Eu estou acorrentado aqui pelo medo, eu estou acorrentado aqui pela insegurança, eu estou acorrentado pela falta de conteúdo. Mas Deus diz assim, não, levanta depressa, é pouco tempo. E aí, às vezes, quando esse irmão levanta, acontece o que aconteceu com Pedro. Como muitos irmãos já me disseram, pastor, quando eu comecei a falar, não sei se você já ouviu isso, eu ouvi isso já milhares de vezes. Quando eu comecei a falar, eu falei tanta coisa que eu não sei nem de onde eu tirei aquilo para falar para aquela pessoa. O irmão empolgado, feliz da vida, porque evangelizou, porque falou de Deus, falou do plano de Deus, confortou o coração de um parente, de um amigo, com a palavra de Deus. E ele fica impressionado porque eu não sei de onde eu tirei isso, não sei como que aconteceu aquilo ali. Quando eu comecei a falar, foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele se levantou, as cadeias caíram da sua mão. As correntes caíram. Pedro percebeu que estava livre. Ele percebeu que não estava mais acorrentado para fazer a vontade de Deus. Ele percebeu que já não estava numa situação e que não podia fazer mais nada. Que ele nunca esteve em uma situação e que não havia mais nada para fazer. E aí Pedro está livre, ele olha para o chão e ele vê as correntes no chão. Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos na mesma situação que Pedro está agora? E Pedro está no relato que nós estamos citando agora, certo? Você às vezes olha para o histórico da sua vida, você às vezes olha ao seu redor e você vê diversas correntes que se quebraram na sua vida. Você às vezes vê diversas correntes, diversas amarras que foram desfeitas, que se dissolveram, que realmente se quebraram. Você vê que agora você está livre, mas você está aqui, olhando para o lado, você vê corrente, glórias a Deus porque eu estou livre, eu não estou mais preso pelo medo. Você olha para frente e você vê corrente, glórias a Deus porque eu não estou mais preso por aquele pecado. Você olha para o outro lado, glórias a Deus porque eu não estou mais preso pela insegurança, glórias a Deus, certo? E você fica ali, mais uma vez parado. Você vê como a inércia é um dos maiores problemas para a vida do cristão. Ficar parado é um dos maiores problemas na tua vida. É um dos maiores problemas. Pedro estava ali. E aí, mais uma vez, o anjo chega para ele e diz assim, rapaz, versículo 8. Ele diz assim, rapaz, vamos lá, cuida, se veste, né? Cinge-te, se veste, ata tuas sandálias. E assim fez, e disse mais ainda, lança as costas a tua capa. Então o anjo disse assim, você é livre, agora você é livre. Se prepare para fazer a vontade de Deus. Se prepare, se vista, põe as suas sandálias, põe a sua capa. O que você precisa para fazer? Porque você sabe qual é a vontade de Deus. A gente está falando da situação em que a luz já veio até você.
em que você já está sendo incomodado por muitas e muitas mensagens, por muitos e muitos sermões. Você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe quais são os seus desafios, você já sabe quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Agora, se prepare, se vista, né? Se vista, põe a sua sandália, põe a sua capa, esteja pronto. Pronto para quê? Para seguir o Senhor, para seguir e fazer a vontade do Senhor. Você está pronto para seguir o Senhor essa noite? Você está pronto? Você está pronto para andar com Deus essa noite? O que ainda falta em você? O que ainda falta na sua vida para que você possa sair dessa inércia? Você já não pode mais dizer que está acorrentado. Você já não pode mais dizer que está preso, porque você creu no Senhor Jesus, Ele te libertou e verdadeiramente você está livre. Você pode se mover. Você pode se mover. Quando você se levantou, às vezes em que você se levantou, você viu correntes caindo no chão, mas você às vezes fica de pé. As pessoas, nós às vezes ficamos de pé, parado, vendo as correntes no chão. Se prepare para fazer a vontade do Senhor. Se prepare para seguir o Senhor, para seguir o Senhor. E o versículo seguinte diz o seguinte, versículo 9: e saindo o seguiu, e não sabia qual era real não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava de uma visão, de alguma visão. Ele levantou-se, ele começou a seguir o anjo, ele começou a fazer a vontade do Senhor, mas ele não tinha certeza ainda de que tudo aquilo ali era a vontade de Deus, ou que tudo aquilo ali era real. Às vezes nós precisamos que Deus escreva para a gente, que Ele tire uma cópia autenticada do plano dEle, que Ele assine nas duas vias e que Ele ainda venha ler para a gente o que Ele quer que a gente faça, para que a gente possa entender e ter certeza que é isso que Ele quer. Porque às vezes Ele nos desafia e o desafio gera dúvida, por isso que o nome é desafio. Por isso que o nome é desafio. Quando nós acabamos de encerrar uma campanha de missões e o que a gente falava? Desafie a você mesmo. Desafie a você mesmo. Propõe um alvo para você. O desafio, ele gera uma dúvida. Qual é a dúvida? Será que eu consigo? Eu vou conseguir pela fé. A certeza é a esperança e a fé. Mas o desafio gera uma dúvida. Às vezes você é desafiado, por várias vezes você é desafiado a acordar. Quando acordar, se levantar. Quando se levantar, se preparar e seguir uma caminhada conforme a vontade do Senhor. Mas durante esta caminhada, dúvidas podem surgir, mas não pare por causa disso. Não pare por causa disso. Continue seguindo pela fé, seguindo na certeza de que Deus está com você, de que Deus está contigo. No versículo 10 diz o seguinte: e quando passaram a primeira e a segunda guardas, né, já tinham passado por dois, passaram pelo portão e passaram passaram pela grade, né, primeira guarda, passaram pela segunda, que é a porta. Agora eles vão dar a porta que vai dar para a rua. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. Eita, porta de ferro. Se a gente mexer com isso aqui, os guardas vão acordar. Como que a gente vai conseguir abrir essa porta? Como que eu vou conseguir passar por isso? Então, quando nós despertamos, quando nós nos levantamos, quando nós começamos a fazer a vontade do Senhor, você sai andando, começa a dar tudo certo. As coisas começam a acontecer, as primeiras vitórias vêm, as primeiras impressões, você vai ficando feliz, você vai ficando empolgado, você vai ficando animado, e aí você se depara com uma porta de ferro. Você se depara com uma porta de ferro. E aí lá se vai aquele chato lá, né, aquele chato que fica te falando, te incomodando, o teu próprio coração, ele vai te dizer, ó, daí você não passa. Você veio até aqui, dê graças a Deus porque você veio até aqui, porque daqui você não passa. Você não consegue ir além disso. Quantas vezes, meu irmão, nós não dizemos isso para nós mesmos? Quantas vezes você não escuta o seu próprio coração falar isso para você, que você não consegue, que dali você não passa, que daqui você não passa? Hoje, você está aqui, por quantas portas, por quantas guardas você teve que passar, quantos desafios você teve que passar para chegar até hoje aqui? Não sei se hoje você está diante de uma porta de ferro, ou se amanhã você estará diante de uma porta de ferro, ou se já faz alguns dias, ou quem sabe até alguns anos que você está diante de uma porta de ferro, e você acha,
e dali você não passa, eles não pararam, eles continuaram. E o que o texto falou? O texto falou que a porta se abriu por si mesma, por si mesma. Quando você caminha pela fé, quando você se determina a fazer a vontade do Senhor, quando você aceita os desafios do Senhor para a sua vida, quando você aceita o desafio de ser crente em um mundo tão mau como o mundo que nós estamos vivendo, o próprio Senhor vai abrindo as portas para você. Você não precisa empurrar, você não precisa se esforçar, você não precisa de ferramenta. O próprio Senhor vai abrir as portas para você, como de fato abriu para Pedro. E tendo eles saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E aí sim, né, Pedro livre, andaram numa rua lá e o anjo se apartou dele. E olha o que Pedro fala. Quero que a gente já vai encerrar a nossa reflexão nessa declaração de Pedro. E Pedro, tornando a si, disse, né? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu a vitória, né? Viu acontecer, viu a liberdade, né? Viu a vitória, viu acontecer, viu a liberdade, olhou para um lado, olhou para o outro, caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse assim: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Sabe o que o mundo espera de você? Destruição. Sabe qual é a expectativa do mundo para você? Derrota. A expectativa do mundo para você é a falha, é o erro, é a queda. Essa é a expectativa do mundo para você. Essa é a expectativa do mundo para você. E o nosso inimigo, ele vai agir com todas as forças do mal que ele puder agir para fazer com que isso de fato aconteça. Para te permanecer preso se você ainda está preso. Ou para fazer com que você continue achando que está preso, mesmo estando livre. E Pedro, ele diz assim: agora eu sei que Jesus me libertou. Agora eu sei que Deus foi providente. Agora eu sei que o Senhor foi providente. E a providência de Deus veio por meio de Cristo para me libertar. Às vezes, meus irmãos, vocês passam por situações, nós passamos por situações difíceis para nós percebermos isso. Às vezes você fica pensando: por que comigo? Por que essa dor comigo? Por que esse problema comigo? É para que você caia em si. É para que você fale o que Pedro está falando. Talvez você tenha que dizer isso para você mesmo hoje. Você tem que olhar diante do espelho. Você chegar diante do espelho e dizer assim: meu irmão, você estava assim um dia preso, mas agora você está verdadeiramente livre porque Cristo te libertou. Deus foi providente contigo. O amor, a graça soberana de Deus te envolveu e Cristo te libertou. Diga para você mesmo que agora você é livre. Você é verdadeiramente livre. Mas para ficar sentado, parado, achando que ainda está preso, não. É para se levantar, para se movimentar, para seguir adiante, para seguir em frente, mesmo diante de portas de ferro, mesmo diante de todo e qualquer obstáculo, dos quais o Senhor mesmo vai derrubar, para mostrar que Ele está contigo. Não é para você ficar parado. Deus não te libertou para você ficar parado. Deus não te libertou para você ficar amofinado. Deus te libertou para você seguir adiante, dando continuidade à missão que Cristo deixou para a igreja. Imagina, até sem lógica isso, né? Cristo está trabalhando, a igreja está atuando, e aí Cristo diz assim: agora todo esse trabalho que eu fiz, todo esse trabalho que eu iniciei, eu entrego para vocês, para que vocês fiquem sentados no banco de uma igreja. Tem que lógica há nisso, né? Como que o mundo vai conhecer o Evangelho? Como que os 4 cantos do mundo vão conhecer o Evangelho? Como que Croatá inteira vai conhecer o Evangelho? Se nós ficarmos aqui parados. Então nós somos livres, você é livre, você é verdadeiramente livre. Mas meu irmão, minha irmã, se você ainda não passou pelo que Pedro falou, se você ainda não creu nesse Senhor, se você ainda não foi envolvido pela graça desse Senhor, eu tenho uma triste notícia para você: você está acorrentado, você está preso, você está talvez sendo enganado por você mesmo.
sendo enganado pelo nosso inimigo, tendo a impressão de uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. Você que está conosco nos visitando, você que nos acompanha pela internet, tenha muito cuidado com essa impressão. Porque a verdadeira liberdade para fazer a vontade de Deus, você só vai tê-la quando de fato Cristo te libertar. Quando Cristo te libertar. E outro versículo nos fala que conhecendo a verdade vai nos libertar. E a verdade é essa, Cristo quer te libertar. Ele quer que você confie, Ele quer que você entregue, Ele quer que você descanse nos seus braços, que você descanse no Senhor. Você já fez isso? Você já se entregou? Você já confiou? Você já descansou no Senhor? Você já tomou essa decisão de forma verdadeira? Deus está contigo. Deus está contigo. A palavra do Senhor fala que onde há o Senhor, há liberdade. Como que você está se sentindo hoje? Você está se sentindo livre? Você está se sentindo livre para fazer a vontade de Deus? Livre para continuar caminhando em direção a esse Senhor? Ou você se sente preso por você mesmo, pelo pecado, pelas circunstâncias do mundo? Deus, só o Senhor pode te dar esta verdadeira liberdade. Só o Senhor pode tirar você da prisão como Ele tirou Pedro. Você viu a quantidade de coisas que o Senhor fez com Pedro e o processo pelo qual Pedro teve que passar. Em qual etapa você está? Meus irmãos, vocês estão livres. Mas como que vocês se sentem hoje? E o que vocês estão fazendo com aquilo que vocês sentem hoje? Vocês estão agindo, estão atuando, estamos caminhando, estamos agindo pela fé, estamos fazendo acontecer? Ou estamos olhando para as correntes? Ou ainda não estamos preparados para seguir o Senhor, para seguir adiante, para seguir em frente? Ou estamos parados diante de uma porta, nós até começamos, mas quando nós vimos a porta de ferro, nós paramos. Onde você está? Eu só te dou uma certeza, onde você está não é o fim. Onde você está não é o propósito final de Deus para a sua vida. Creia, confie e continue adiante. Levante-se, se mova, creia, abra os olhos, veja, creia, vá lá e ande, dê passos. E siga ao Senhor. Continue caminhando, servindo ao Senhor. Você que ainda não tomou a decisão de seguir a este Senhor, de servir a este Senhor, de estar nas mãos desse Senhor que pode te libertar, você pode tomar essa decisão ainda hoje. Ainda hoje. Você está aí na internet, você coloca lá embaixo do vídeo: pastor, eu decido seguir a este Senhor. Pastor, eu entendi que para mim seguir a esse Senhor, eu preciso ter as minhas correntes quebradas, e eu quero que Jesus quebre essas correntes hoje. Você que está conosco aqui, você também pode dizer isso. Você também pode dizer: pastor, eu entendi que eu achava que estava livre, mas eu estou preso. E eu quero que essas correntes sejam quebradas para que eu possa seguir o Senhor, para que eu possa andar com Ele, para que eu possa caminhar com Ele. Se você tomar essa decisão, se você entender, você tomou essa decisão, após a oração você me comunica, você me procura no final do culto, para nós conversarmos, para nós orarmos, para nós agradecermos o nome do Senhor pela decisão, pela compreensão e a decisão que você tomou a partir desta liberdade, dessa libertação que Deus está fazendo com você esta noite.